São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É o município mais populoso do Brasil. É a sexta cidade brasileira mais influente do cenário global, sendo considerada a 14ª mais globalizada do planeta, a 12ª recebendo a classificação da cidade global alfa. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e exerce significado e influência nacional e internacional, sendo do ponto de vista cultural, econômico ou político. Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil, situada no sudeste do país, cidade brasileira mais conhecida no exterior, maior rota do turismo internacional no Brasil, é o principal destino turístico na América Latina e em todo o hemisfério sul. A capital fluminense funciona como um espelho ou retrato nacional, seja positivo ou negativamente. Atualmente, o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país, depois de São Paulo. É também conhecida por Cidade Maravilhosa, aquele que nasce é chamado de Carioca. Em 2012, a paisagem urbana da cidade foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Brasília é a capital federal do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. A cidade está localizada na região centro-oeste do país, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central. No censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, sua população habitante era de 2.562.963 habitantes. 3.716.996 milhões de habitantes em sua área metropolitana, sendo então a quarta maior cidade brasileira mais populosa. A capital brasileira é a maior cidade do mundo, construída no século XX. Porto Alegre. Porto Alegre é um município brasileiro e a capital do estado mais meridional do Brasil, o Rio Grande do Sul. Pertence à mesorregião metropolitana de Porto Alegre e à microrregião de Porto Alegre. Com uma área de quase 500 km², possui uma geografia diversificada, com morros, baixadas e um grande lago chamado Guaíba. Com a distância de 2.027 km de Brasília, é a capital nacional. Salvador. Salvador é um município e é a capital do estado de Bahia. No Brasil, pertence à mesorregião metropolitana de Salvador e à microrregião de Salvador. Fundada como São Salvador da Bahia e de Todos os Santos, foi a primeira capital do Brasil colônia. A cidade de Salvador é notável no Brasil pela sua gastronomia, música e arquitetura e a sua área metropolitana. É a mais rica no Nordeste do Brasil. Em PIB, Produto Interno Bruto Nominal, a influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a toma o centro da cultura afro-brasileira. O centro histórico de Salvador, ícone do bairro do Pelourinho, é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa, com monumentos históricos que datam do século XVII até o século XIX, tendo sido declarada como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em 1986. Belo Horizonte. Belo Horizonte é um município brasileiro, capital do estado de Minas Gerais. Pertence à mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e à microrregião de Belo Horizonte. Com uma área de aproximadamente 330 km², possui uma diversificada geografia, com morros, baixadas com distância de 716 km de Brasília, capital nacional. Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e referência histórica, foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do Estado mineiro sob influência das ideias do positivismo, no momento de forte apelo da ideologia republicana no país. Sofreu um inesperado acelerado crescimento populacional, chegando a mais de 1 milhão de habitantes com quase 70 anos de fundação. Entre as décadas de 1930 e 1940, houve também o avanço da industrialização.
além de muitas construções de inspiração modernista, notadamente as casas do bairro Cidade e Jardim, que ajudaram a definir a fisionomia da cidade. Fortaleza. Fortaleza é um município brasileiro, capital do estado do Ceará. Está localizado no litoral atlântico com 34 km de praia, a uma altitude média de 21 metros, e é centro do município de 313,8 km² de área e 2.551.806 habitantes, sendo a capital de maior densidade demográfica do país, com 7.815,7 habitantes por quilômetro. É a cidade mais populosa do Ceará, a quinta do Brasil e a 91ª mais populosa do mundo. A região metropolitana de Fortaleza possui 3.700.000 habitantes, sendo a sexta mais populosa do Brasil e a segunda do Nordeste. É a cidade nordestina com maior área de influência regional e possui a terceira maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Recife. Recife é um município e capital do estado de Pernambuco, no Brasil. Pertence à mesorregião metropolitana do Recife e à microrregião do Recife, com cerca de 218,465 km². A cidade é constituída principalmente por uma planície aluvial. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2013, o município possui uma população de 1.599.503 habitantes e é a quarta cidade sede da região metropolitana do Recife e a mais populosa área metropolitana do Norte-Nordeste. É a quinta do Brasil, sétima com 3,7 milhões de habitantes, além de terceira metrópole mais densamente habitada do país, superada apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. É a quarta maior rede urbana do Brasil em população, com área de influência que abrange outras capitais, como João Pessoa, Maceió e Natal.